Para começar, a febre maculosa é uma das doenças transmitidas, perdão, por carrapatos. A gente tem várias, né, documentadas, doença de Lyme, babesiose, outras coisas. A febre maculosa brasileira é uma dessas doenças. A região de Campinas, Hortolândia, Valinhos, assim como outras regiões do sudeste do país, são regiões endêmicas de transmissão da febre maculosa, o que significa que a gente tem casos todos os anos dessa doença. Nessa conjuntura trágica que a gente está vendo agora, a diferença é que houve um evento nesse lugar e essas pessoas, então, foram expostas tanto à presença do carrapato, como uma área rural, mas também dos carrapatos infectados, né? Lembrando que cada fêmea aí dessa espécie de carrapato estrela é capaz de colocar 16 mil ovos, né? Se reproduzir e ter 16 mil filhotes, e esses 16 mil estarão infectados se ela estiver infectada antes da postura. Então, a gente cria ali uma região que é uma região de suscetibilidade. As pessoas são capazes, obviamente, de entrar em contato com esse inseto. Ele precisa estar se alimentando, né, ali grudado na pele do paciente por mais de 4 horas para que ele consiga inocular a bactéria da doença no sangue da pessoa, e depois de um tempo de incubação, que varia de 2 a 14 dias, a média é 7 dias, esses pacientes vão desenvolver os sintomas da doença. A doença é curável, ela é tratável com antibióticos baratos, ela é curável, mas ela precisa de um diagnóstico bastante rápido, assertivo e iniciado de maneira precoce também, para que o paciente tenha uma chance maior de cura. Esse diagnóstico, isso é muito importante. Tem algum exame que a pessoa possa fazer, o resultado é rápido, e os principais sintomas, né? A pessoa começa a sentir o quê quando ela está com febre maculosa? Os sintomas são sintomas abruptos, eles começam de uma forma muito intempestiva, eles incluem normalmente febre alta, só que esse conjunto de sintomas normalmente é bastante confundido com outras doenças virais ou bacterianas, enfim, mas é um conjunto que normalmente é composto por febre alta, dor no corpo, dor de cabeça, eventualmente evolui para manchas no corpo, em casos graves isso evolui para hemorragias de tecidos diferentes, porque faz uma vasculite, que a gente chama, né, uma inflamação de vasos sanguíneos, e isso provoca hemorragia e aí leva a quadros graves. Se diagnosticada e tratada tardiamente, a chance de óbito é muito maior, por isso que a gente tem que olhar isso com bastante cuidado na apresentação desse paciente. Agora, a gente tem exames de sorologia, como a gente fala, a gente tem exames de PCR, que é um exame molecular, mas eles demoram a sair. Então, o que o profissional de saúde tem que entender? Que ele está numa área eventualmente de risco, ele tem que conversar com o paciente, entender a história desse paciente para avaliar o risco de comportamento, se ele se submeteu a uma área onde há transmissão, se ele teve contato com carrapato, se isso aconteceu, enfim, avaliá-lo clinicamente, colher os exames e aí começar o tratamento antes do resultado do exame, quer dizer, paciente com sintomas, colhi os exames, começa o tratamento, porque se eu demorar a fazer isso, eu posso ter uma repercussão que não é das melhores. A transmissão é outra ponto que as pessoas estão com muita dúvida. Passa de humano para humano ou passa só o carrapato para humano, doutora Luana? Porque até você estava contando aí que o carrapato tem que estar na pele da pessoa por muitas horas para que realmente haja a transmissão. Como que é a transmissão dessa doença e como se prevenir? Exatamente. Para nossa sorte, digamos assim, né? Se é possível, essa doença não passa de pessoa a pessoa. Ela precisa deste vetor, ela precisa que o carrapato esteja infectado e ele se alimente por um período prolongado na pele do seu hospedeiro. No caso humano, a gente é bastante suscetível à doença, então, se ele fica mais de 4 horas ali, ele consegue fazer a inoculação dessa bactéria. Por isso que a identificação dos locais onde há esse carrapato identificado, onde há histórico de transmissão de doença, a identificação das regiões endêmicas, o alerta às pessoas, o treinamento dos profissionais de saúde, principalmente da região, é tão importante, porque a gente precisa juntar várias peças
para que a gente oferte a esse paciente a melhor proposta possível, né, e a mais rápida possível. Então, uma das orientações, por exemplo, exatamente porque o carrapato precisa ficar muito tempo grudado na pele, é que de tempos em tempos, de 2 em 2 horas, se você está se expondo a uma região assim, que você faça uma inspeção no seu corpo, principalmente nas áreas expostas, para entender se você tem ali algum carrapato que muitas vezes não é perceptível. Veja bem, né, os insetos maiores, as pessoas têm maior facilidade, principalmente em áreas visíveis. Mas quando a gente está falando das outras formas, as formas anteriores, né, não adultas desse inseto, quer dizer, os menorzinhos, aqueles que podem se esconder em regiões de dobra, virilha, a parte de trás do joelho, as costas, a gente pode não perceber e isso levar a um contato prolongado com o inseto. Então, tem que tomar esse cuidado. Muito obrigada. Ela fez um resumão para a gente aqui de febre maculosa. Eu até estava vendo os números, né? No ano passado foram 53, em 2022, no ano passado, foram 37 mortes por febre maculosa no nosso país, 53 casos. E no ano anterior, 43 mortes por febre maculosa no nosso país. Então, esse número, ele fica um número até que, né, alto, não é? É uma preocupação, né? E talvez até subnotificado em algum grau, Fabiola, porque é isso, você precisa ter um diagnóstico pensado, né, pelo profissional de saúde, e como esse quadro ele pode se confundir com outras doenças, como dengue hemorrágica, meningite, leptospirose, né? Ele no seu início ele é um quadro bastante comum a outras apresentações de doença. É preciso que o profissional de saúde pense nessa possibilidade e solicite esse exame para que a gente tenha uma confirmação do que acontece. Então, a questão do treinamento do profissional e da oferta de ferramentas para que ele faça o diagnóstico pode influenciar um pouco nesses números que você mostrou. Mas eu só queria ressaltar uma última informação importante, que é a seguinte: eu disse que o tratamento ele é amplamente disponível, porque ele é feito com antibióticos que são baratos e estão bastante conhecidos no nosso meio, mas as pessoas não devem usar esses antibióticos como profilaxia. Então, para quem está na região e está assustado e está preocupado, o que você precisa fazer é evitar o contato com o carrapato. Então, se vai para uma área rural, usar roupas claras, evitar que haja brechas, né, entre as peças de roupa, principalmente entre botas e calças e meias, para evitar que o inseto entre em contato, principalmente em regiões de difícil inspeção, mas não usar repelente, lembrando que repelente não mata o carrapato, mas afasta, né, ajuda a ser mais uma camada de proteção, mas não usar os antibióticos como profilaxia, porque se você fizer isso, né, quer dizer, acho que tive contato com o carrapato, não tenho sintoma, mas vou tomar, esse período esse uso pode ampliar o período de incubação, que é aquele tempo entre o contato com a bactéria e o início dos sintomas. E aí dificulta ainda mais o diagnóstico correto quando ele precisa acontecer. Então, na dúvida, procura um profissional de saúde, mas lembrando que essa higiene, esse cuidado na área rural, essa inspeção de tempos em tempos no próprio corpo, isso tudo ajuda a diminuir a chance de entrar em contato com o carrapato e desenvolver a doença. Importantíssimo alerta.